Amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar do Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 12 ao 25. É um texto longo, mas é um texto com muito aprendizado, muitas lições de Jesus, lições difíceis de entender, que precisamos meditar, mas são de muita utilidade para a nossa vida cristã. Em momentos difíceis é bom sabermos o que Jesus pensa, o que Jesus ensina, para que nós possamos ter essa confiança em Jesus, em Deus, porque os momentos, a vida é difícil, os valores humanos vão se desfazendo, o poder humano vai se tornando nulo, o mundo existem poder do dinheiro, poder das armas, armas mortais, tudo, e uma simples doença para o mundo inteiro. Então você vê como o homem se engana, né? E nós precisamos ter essa sabedoria, conhecer a Deus, conhecer os ensinos de Jesus. Por isso essa meditação simples, de alguns minutos, é muito valiosa. Nós pedimos a vocês que meditem conosco, quem possa visitar o nosso canal, que veja os programas passados, porque o Evangelho é muito importante. É muito importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, que em momentos difíceis, em momentos de felicidade, Jesus sempre está conosco. E nesses momentos de doença, de solidão, de desemprego, que as famílias estão arriscadas a contrair uma doença terrível, nós temos Jesus e precisamos nos agarrar firmemente nas mãos de Jesus e não largar a mão de Jesus, sabendo que Ele nos ama. E essa fé que nós temos é que será a nossa principal proteção, o nosso consolo, que nos dará realmente o sustento que nós precisamos para passar por momentos tão tristes como o mundo inteiro está passando, e países como o Brasil parece que tem a possibilidade de sofrer mais ainda. Então vamos confiar em Jesus, é importante conhecer as suas lições, amém? Amém. Evangelho de João 2, do 12 ao 25. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Pessoal, nessa época da Páscoa, a Páscoa dos judeus, Jesus vai a Jerusalém. O que é a Páscoa dos judeus? O que era a Páscoa? O que eles estavam se referindo? Os judeus comemoravam a passagem do anjo pelo Egito, quando o anjo fere os primogênitos e poupa os primogênitos do povo judeu. Era um dos sinais de Deus para que Faraó libertasse o povo de Israel da escravidão e eles pudessem ir para a terra prometida. Isso tudo para nós é de grande valia, porque nós também muitas vezes estamos em escravidão, em muitas escravidão.
pensamentos que nos escravizam, coisas que nos atrapalham, e Jesus é o nosso anjo libertador. Mas no caso dos judeus, não é? No caso dos judeus, a Páscoa dos judeus comemorava a passagem do anjo. E Jesus vai para Jerusalém e chega no templo. O que é o templo? O que é o templo de Jerusalém? O templo de Jerusalém levou 46 anos para ser edificado, e ali eram feitas as cerimônias religiosas de culto a Deus, as orações ao Deus de Israel. As orações, ali se reuniam as pessoas e davam as ofertas segundo a lei de Moisés. E as pessoas não iam assim como hoje. As pessoas vão para a sua religião, pegam o carro, vão a pé, pegam o ônibus, estão lá pertinho. Não. As pessoas às vezes demoravam dias para chegar no templo, vinham de longe, levavam as suas ofertas ou compravam as ofertas no templo, que às vezes era uma pomba ou outra coisa qualquer que elas sacrificavam segundo a lei de Moisés. Não é? Porque era costume deles e eles viviam aquilo que o Velho Testamento ensinava. E existia a leitura da Torá, que é o Velho Testamento, e a maioria das pessoas não sabia ler e conhecia as Escrituras através dessas leituras que eles viam todo o sábado, não é? Todo sábado eles liam as Torás nas sinagogas e eles iam conhecendo o Velho Testamento. Por que as pessoas não sabiam ler? Porque não era ferramenta de trabalho a leitura. Um livro, um rolo, era muito caro. Uma pessoa normal não poderia comprar um rolo para ler, como hoje nós compramos um livro, e às vezes até compramos assim barato, mas as pessoas não. Nessa época o livro era caro, as pessoas não sabiam ler, e se soubessem não poderiam ler. Então, a leitura não era uma ferramenta de trabalho como é hoje, e a maioria das pessoas não sabiam ler, mas iam nas sinagogas, iam no templo e escutavam os sacerdotes lendo as Escrituras e conheciam e faziam aquela rotina religiosa, não é? De orações, de purificação e tudo que existia naquele tempo no templo. E o templo era um lugar de adoração, era um lugar de oração. Mas Jesus, chegando lá, vê sendo feito um comércio. Ele faz uma espécie de um chicote com cordas, derruba aquelas mesas que os comerciantes usavam, solta os animais, as pombas que ali eram vendidas para serem sacrificadas, e diz que a casa de Deus não é para ser feito comércio. Essa é uma lição de Jesus que nós devemos procurar entender, porque a casa de Deus é uma casa de oração. É claro que dentro da minha religião eu devo procurar entender o que é feito, né? Se está de acordo, porque é a única passagem bíblica contida no Evangelho onde Jesus usa de um chicote. Como que? Dizendo, isso é abominável, isso é errado, vocês não devem participar disso. Mas é claro que a cada um, dentro da sua religião, da sua fé, terá o bom senso de julgar. Se o que está sendo feito também teria a aprovação de Jesus ou a sua desaprovação. Isso cada um deve ter dentro da sua consciência, da sua religião. Porque essa passagem, ela não dá para nós mudarmos o ensinamento dela. Jesus abomina que a casa de Deus sirva de comércio para que as pessoas ganhem dinheiro, porque é uma casa de oração. Ela não é um comércio. Bem, mas depois disso, Jesus é questionado sobre qual autoridade que ele tinha para fazer isso. E ele nos ensina uma lição super importante, porque ele diz assim, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E depois entenderam que ele falava do templo do seu corpo, que seria morto na cruz, e que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Não é? Por que Jesus compara o seu próprio corpo ao templo?
O que Jesus nos ensina aí? Que o nosso corpo, a nossa vida, é um templo onde o Espírito de Deus habita. Jesus ensina isso em outras passagens, nós já comentamos aqui. Jesus fala assim: se alguém me ama, o Pai, Deus, o amará. Eu e o Pai viremos até ele e nele faremos morada. Aonde Deus habita? No nosso corpo. Qual é o templo de Deus? O nosso corpo. Nós somos o templo de Deus porque nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama e habita junto conosco, e não habita em templos de pedra. Por isso Jesus ensina que o seu corpo é o templo e que ele seria destruído pela morte, mas em 3 dias voltaria à vida, que é a sua ressurreição. Mas será que o nosso corpo também é o templo? Sim, segundo Jesus ensina, o nosso corpo é o templo de Deus. Por isso precisamos tomar conta do templo de Deus. Não podemos ter hábitos que prejudiquem a nossa saúde. O cigarro é um hábito que um cigarro dá um prejuízo muito grande ao nosso corpo. Portanto, o cigarro já é um hábito ruim, que Deus desaprova. Já as pessoas que têm hábitos que podem, de uma certa maneira, prejudicar o corpo, devem repensar, especialmente se elas crerem em Deus e aceitarem Jesus. Lerem o Evangelho. Pense se você cuida do seu corpo, porque o seu corpo é o templo de Deus. E você deve falar: Senhor, cuidei do templo que o Senhor me deu da melhor forma que eu consegui, da melhor forma que o meu entendimento me proporcionou, porque o Espírito de Deus, conforme Jesus mesmo ensina, habita em nós, e nós precisamos guardar a nossa saúde. Hoje, somos vítimas de um vírus, não é? Quando esse vídeo está sendo gravado, o mundo inteiro está sendo vítima de um vírus, de uma doença que é invisível, nós não vemos. Por isso é nossa obrigação tomar todos os cuidados para não contrairmos esse vírus. Por quê? Esse vírus, por quê? Porque a nossa saúde é importante, porque a nossa saúde quer dizer que o templo de Deus está sendo bem cuidado. Então, o que cabe a nós, vamos cuidar do nosso corpo. Jesus ensina assim, que o nosso corpo é o templo de Deus. Depois disso, Jesus cura algumas pessoas, e algumas pessoas se admiram, mas o texto acaba assim, que Jesus não se confiava a eles, porque sabia o que havia dentro do homem. Você vê, a nossa natureza ainda é uma natureza muito distante da natureza ideal que Deus quer para nós. O que havia dentro do homem que Jesus não podia se confiar a eles, ter uma comunhão maior com as pessoas? Porque existe muito engano, muita mentira, muito egoísmo, muitas coisas que Deus desaprova. Apesar das pessoas verem os milagres de Jesus, elas ainda tinham muita coisa que Jesus não aprovava. E para nós, isso é para nós também, é uma lição para nós. Então nós perguntamos, Jesus não se confiava às pessoas porque sabia o que havia dentro delas e o que há dentro de nós. E nós devemos fazer essa reflexão. Nós devemos fazer essa reflexão todos os dias. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Tira de mim todo o egoísmo, toda a ira, todo o espírito de revanche, espírito de religioso vazio, para que me impede de ter uma adoração mais duradoura e real com Deus. Tira de mim todo tipo de ódio, todo tipo de egoísmo. Faz de mim uma pessoa parecida com Jesus, uma pessoa que ame a Deus, que tenha bons sentimentos de amor, de caridade ao próximo, que é realmente aquilo que vai nos fazer chegar mais perto de Deus. Amém? Amém. Amigos, é uma lição muito importante que nós devemos refletir, colocar, pensar sobre ela. Amém? Então, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada pela sua presença. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que abençoe que essa semana que começa hoje
possa ser uma semana abençoada de vitória. Pedimos a Deus que abençoe cada pessoa que está ouvindo, cada familiar dessa pessoa, que nós possamos, Senhor, com fé no Senhor, seguir em frente nessa fase difícil que todo mundo está enfrentando, que esse vírus, Senhor, ele, em nome de Jesus, ele seja, que ele perca o poder dele de atuação, de contágio, que as pessoas possam, Senhor, refletir nos ensinamentos, o que podemos aprender diante de situações difíceis, porque nada acontece por acaso. Pedimos a Deus que abençoe as pessoas que estão nos hospitais, que elas possam ser curadas, os médicos, os enfermeiros, pessoas que trabalham na linha de frente para ajudar a combater essa doença. Pedimos por todas as pessoas que não têm condição de ficar em quarentena, por fazerem trabalhos essenciais. Pedimos que o Senhor venha proteger, que essas pessoas não fiquem contaminadas, e agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. No mundo tereis aflições, é o que diz a sua palavra, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor está sempre conosco. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.